Olha, eu vou me apresentar, eu sou a Martina, né? Eu sou o Gustav. Isso, acho que a maioria já nos conhece. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Rebay. Fala Rebay? Rebay. Rebay, olha aí, Rebay no Brasil, a gente fala Rebay no Brasil, sim. No Brasil fala Rebay, porque na verdade é um nome italiano, né? Você é um italiano. Isso. Nossa entrevista hoje é internacional. Olha. Aí, ó. Passou pelo Brasil e agora está na Argentina. E, na verdade, nasceu na Itália, é isso, Eduardo? Eu nasci na Itália, sim. Nasci na Itália e me criei também lá na Itália. Então, se formou também lá, né? E se formou lá também. Isso, exatamente. E lá tem escola de paisagismo, todo mundo quer saber, né? Sim. Eu fiz uma escola de paisagismo lá, que se chama Scuola del Parco di Monza. Escola Agrária del Parco di Monza, na verdade, nome italiano. Escola Agrária do Parque de Monza, dá para entender. E que cidade que é? Monza, onde fazem o Grande Prêmio da Fórmula 1, do MotoGP. Que legal. Passa que são... quanto que era? 10 ou 15 quilômetros de Milão ao norte. Tá. E lá tem um parque, o famoso Parque de Monza, que é o segundo maior da Europa e o maior da Itália. É muito grande, muito grande. E dentro, além do circuito, o golfe, o palácio onde morava o rei também, tem também a escola de Monza, né, que está na área de pomar, é uma casinha onde fazia, onde tinha pessoas que estavam encarregadas de cuidar o pomar, que depois servia as frutas a esse rei da Itália, né, que estava lá, que depois foi assassinado lá na avenida indo para... Mas essa é uma outra história. Enfim, um parque muito lindo, a escola também é muito bacana. Depois, sim, tem várias escolas também. Com o tempo começaram a vir sempre mais também. Sim. Mas a formação é paisagismo mesmo ou mais na área agrária e você se especializou em paisagismo? Já existe a formação landscaper mesmo? Exatamente. Então, eu comecei, na verdade, como jardineiro, lá naquela escola. Então, me formei como jardineiro, fiz o curso de jardinagem, perdão. E depois fiz o curso de paisagismo e depois passei no Politécnico de Milão e fiz também um curso de arquitetura. Então, tu fez todos esses estágios. Mas quantos anos é o curso total ali? De paisagismo? É? Então, quanto que é? Passa que, são... A primeira tranche, 3, 4 meses, a segunda também, mais ou menos 6, 8 meses, uma pessoa demora. Depois tem uma pausa entre uma sede e outra, uma temporada e outra, então, mais ou menos um ano, né, passa. Tá bom. Olha aí, legal, bom saber. E como é que você fala tão bem o português? Enfim, eu aprendi na Irlanda a falar português. Irlanda? Sim, porque tinha me mudado lá para fazer um outro curso de paisagismo que me interessava. E aí acabei sabendo que na Irlanda tem muitos brasileiros. Eu não imaginava. E aí nada, eu fui morar numa casa, porque alugava o meu quarto lá, e tinha muitos brasileiros. Também lá tive uma namorada brasileira, tive um colega baiano no trabalho também. E aí acabei aprendendo português em casa. Entendi. Mas legal, porque há muito tempo eu queria aprender, né? Eu já falava espanhol antes, então foi uma ótima ocasião para aprender. Depois, com os anos, perfeccionei, né? Comecei a um pouco de portunhol, agora é um pouco melhor. E aí... Parabéns. Obrigado. Parabéns. Tem que aproveitar das oportunidades que a vida dá, né? Isso mesmo. Antes de você começar a sua apresentação, a Gleice está perguntando o nome da escola de paisagismo na Itália. Você consegue ver essa pergunta? Mensagem na chamada. Opa, como é que se faz a ver as mensagens? A gente vai Ela falando. pergunta como é o nome da escola de paisagismo na Itália. Acho que ela está querendo passar uma temporada lá, né, Gleice? É? Aí, ó, ele mandou, Gleice, você está vendo? No chat. Isso. Então, se consegue passar a temporada de verão, é melhor, porque no inverno tem muita neblina lá. É um pouco triste.
no tamanho máximo. Tem, tem Então tá, vamos deixar escolha a temporada de verão. Aham. Tá bom. Vamos deixar as perguntas, então, para o final? Vamos ver a Isso, apresentação do né, Eduardo? Eduardo? O Eduardo está preferindo, a gente manda aqui no chat, e daí a gente, quando ele tiver a pausa, a gente busca as perguntas aqui no chat. Pode ser, pessoal? Sim. Isso, Beleza. valeu. Já deu um positivo aí. Isso. Roberta também. Palco é Beleza. seu, Eduardo. Então, vamos lá, linha na pipa. Tá, beleza. Então, eu já me apresentei um pouco e eu falo sempre de paisagem como mosaico, né? Porque, enfim... Não, peraí. Ok. Então, o que é o mosaico? O mosaico é uma obra de arte, né? Representa, aqui, vocês podem ver aqui um exemplo, né? E é feita de diferentes peças. Cada peça é única, tem uma cor própria, tem uma forma própria, né? Dependendo do mosaico. E cria uma imagem, né? Que tem também um significado, que tem uma importância também estética, artística, etc. A mesma coisa faz a paisagem. Por que eu associo sempre as duas coisas? Porque eu associo, tipo, eu vejo em cada pecinha, tipo, na nossa paisagem local, né? O que a gente tem aqui, o que tipo, no nosso raio de, sei lá, 50 quilômetros, 10 quilômetros, 10 metros, depende. Isso é a nossa paisagem local. Nossa paisagem local é como uma pecinha do mosaico. E a gente tem que cuidá-la bem para que o mosaico também não perca o sentido, não perca a mensagem que quer dar, né? Porque se imagina assim, se esse mosaico começa a perder peças, as peças começam tipo virar tipo de outra cor, gris, etc, sei lá, a mensagem pode não chegar. Então, o que significa isso do ponto de vista da ecologia, significa que, da paisagem, né, que se a gente começa a não cuidar bem da nossa paisagem local, isso pode afetar também toda a paisagem tipo, única, mundial, né, e considera paisagem, então, perda de vida. Então, no final, é a gente depois que vai subir esse golpe, né, tipo. Então, isso já vimos aqui no Brasil, ou seja, lá no Brasil, vimos que quando se degrada uma paisagem que a gente pensa que não seja, tipo, não afete a nossa paisagem ou outras paisagens que parecem muito longe uma da outra, lamentavelmente, ao contrário, isso acontece, né? Vimos que foi afetado o mosaico da Amazônia, por exemplo, da Mata Atlântica e de muitos outros biomas do Brasil. Isso afetou também os rios voadores da Amazônia, e isso, lamentavelmente, deu que se criasse uma área de calor no Rio Grande do Sul, e lá caíssem muitas chuvas, e depois fizessem inundações, e depois chegasse a ter todo esse problema. Essa aqui é a Orla do Guaíba, né? Toda inundada, e sabemos depois das catástrofes que aconteceram. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que voltar a se integrar com o meio ambiente, né? Porque a gente ficou um pouco, como seres humanos, né? Ficamos um pouco longe do nosso meio ambiente, do nosso entorno, e temos que um pouquinho voltar a ser parte dele, pegar ele e trazer ele também dentro dos nossos espaços que vamos projetar, que vamos desenhar. Por que isso? Porque também agora, lamentavelmente, como viram antes, chegaram as mudanças climáticas. Então, a gente que quer? A gente quer fazer uns jardins que possam perdurar um tempo, que sejam resilientes, resistentes. Então, como fazer? Temos que criar uma infraestrutura verde, uma infraestrutura natural, que possa fortalecer os nossos jardins. Porque uma árvore no meio de uma calçada quente, que no verão esquenta muito, pode ser que não sobreviva. Um bosque, ou seja, um grupo de árvore, sobrevive. Mesmo que faça uma calçada no meio, eles vão sobreviver, né? A união faz a força. Então, essa é a minha mensagem, né? Que é aquela de cuidar da nossa pecinha de mosaico, da nossa paisagem local, e fazer do jeito que
possa ser uma peça que fortalece outras peças, e etc., e recuperar o que perdimos, né? Se integrar novamente. Eu gosto de utilizar essa palavra, né? Porque eu sou migrante, então também como migrante quero me integrar, né? Com a sociedade. Quando fui lá no Brasil, foi fantástico, foi super bem recebido, me integrei e foi parte do povo brasileiro, que eu sinto mesmo. Então, ainda muito querido, né? Então, é isso, né? A gente não tem que... Como quando você vai em outro país, não pode falar, tipo, não, eu não quero falar com essas pessoas. Não, caramba, tem que se integrar, cara. Senão, fica em casa, né? Vamos continuar. Exemplos de integração, de boa integração com o ambiente em torno. Por exemplo, vamos começar com esse no meio, porque eu trabalhei com esse cara, e a verdade é que foi ele que me inspirou muito. Esse é Thomas Doxiadis, do estúdio Doxiadis Plus. Eles são gregos. Vocês viram, né, que o conceito dele, né, é uma integração com o ambiente circunstante e não é uma negação dele. Ou seja, o Thomas não foi lá nessas ilhas da Grécia, né, ilhas Cíclades, e colocou um gramado de golfe. Ao contrário, quis chamar a paisagem para si e criar um ambiente que é muito, muito apreciado. Esse aqui é um hotel tipo distribuído, são residências que depois alugam tipo hotel, gestida por uma mesma proprietário, né? E são dentro de uma paisagem, e as pessoas adoram ir lá, e a verdade é que é muito relaxante, um dia também gostaria de ir lá. Temos outro exemplo também de Stefano Marinas, esse é um paisagista italiano que trabalha em Londres e na Holanda, e ele também cria uns espaços, né, que são muito naturais, que chama muito a natureza, né? Mesma coisa aqui na Argentina temos o Estúdio Bula, esse aqui é um posto de gasolina, né? E aí de cima fizeram todo esse telhado verde, então viu, chamaram a paisagem, onde pode, né? Aqui Alex Anasaki, aqui Residências em Ilhabela, então circundada, né, dentro mesmo, mergulhada na natureza. É isso que eu aconselho de fazer, né, também para ter uns jardins que possam ser resistentes a qualquer tipo de evento extremo. Enfim, vimos que também sempre o paisagista, o homem, enfim, que sempre ter uma conexão com o ambiente do entorno, né? Vimos aqui esse Parque do Leste de Caracas, feito por Burle Marx, que chama também a natureza das montanhas para dentro. O Central Park de Nova York chama o mar, nesse caso, né? O rio que está perto, o Rio Hudson, e a natureza também, né? Tenta de criar uma bela de uma peça verde dentro, viu que ainda bem que criaram essa peça verde, porque viu que aqui depois agora é mais difícil criar outras peças verdes dentro desses prédios grandes, mas enfim. E o Parque Burle Marx, que está aí em São Paulo, que chamou a Mata Atlântica, que quis valorizar a Mata Atlântica. Então, são exemplos de como esses paisagistas quiseram criar umas peças de paisagem dentro da cidade, para que seja também um fator identitário e que depois seja cuidada, e são muito bem cuidados também, né? A população cuida muito disso, se pega muito, é isso que eu também quero, né? O cliente, a população, o cidadão que vê essas obras, tem que se pegar às obras que a gente cria. Sempre no Brasil, né, o Itamaraty, em Brasília, também aqui é o Burle Marx, o autor, né, viu que ele chamou até um dos biomas do Brasil, né, bioma aquático do Brasil, para representar, né, um palácio formal, né, institucional, perdão, né, em Brasília. Então, o cara quis dar uma mensagem potente, pessoas que vêm aqui, né, também estrangeiros, políticos, etc., tem que ver um pouco do patrimônio verde do país, né. Enfim, e depois tem outros projetos também na escala continental. Então, essa integração, né, esse aqui é um projeto muito importante, que agora está vendo, se vê muito na internet, que é a Grande Barreira Verde, que estão fazendo na África para parar o deserto, né? Então, aqui também temos um grupo
muito grande de pessoas, né, que decidiram qual peça do mosaico pôr no próprio continente, no próprio país. Então, decidiram de colocar a peça verde, né? Avançar com esse mosaico verde para lutar contra o deserto, que estava dando problemas para eles, para sobreviver, né? Porque depois aqui dentro eles conseguem cultivar e conseguem continuar a vida deles. Então, outra questão interessante que eu queria falar para vocês é essa também. Eu, com a Sofia e a Luisina, que são duas biólogas argentinas, estudamos a relação entre paisagem e sociedade, né? Porque estávamos muito interessados em ver que as cidades verdes, as pessoas que vivem no verde, mas não um verde agrícola, digamos, né, no mato, tipo, né? Um mato com grande biodiversidade, muitas vezes são pessoas de grande cultura. E aí fizemos uns estudos, né? Ficamos estudando alguns casos, né? Falamos sobretudo também de Medellín, era uma cidade do narcotráfico, que agora agora é uma cidade de jardins, famosa pelos jardins, né? E aí as pessoas também começaram a viver melhor. E também, né, se quiserem, depois eu posso passar também o link também para depois baixar o PDF. Então, é em espanhol, mas podem traduzir depois com inteligência artificial, tradutores que tem. Falamos também agora, como é que se chamava? Por que não lembro agora? Tem um geógrafo muito famoso do Brasil, né, que fala dos pontos fixos e dos pontos fluidos, né, da paisagem. Depois falo para vocês, agora me escapou o nome. E disso depois a gente começa depois a falar e a marcar, né, essa relação entre a paisagem e a sociedade, né? Então, como um melhora o outro. Aziz Absaber, alguma coisa assim? Não, Senhor do céu, peraí. Milton Nascimento? Deixa eu ver. Está com o nome dele aí? Sim. Milton Santos. Milton Santos, da Fabíola, já sabia. Ele era baiano. Baiano. Geógrafo baiano. Agora acho que já morreu, né? Boa. Legal. Até aqui, algumas perguntas, um comentário? A Fabíola escreveu. Alguém quer fazer uma pergunta dessa primeira parte? Na verdade, eu tenho uma curiosidade de aquela parte que você apresentou, que estão diminuindo o deserto na África, certo? É na África, sim. Isso, esse. Qual que é o sistema? Eu estou vendo que parece que eles fizeram bolsões e plantaram a árvore no meio, é isso? Exatamente. Gente, eu aconselho vocês a olhar um pouco esses grandes projetos, né? Eu vou escrever aqui, chamam de, como é que fala, né? Green Great Wall. A maioria dos vídeos são em inglês, né? Que eu acho. Eu sigo esse cara, que é um cara americano que faz permacultura, que se chama Andrew Ellison. E ele é um craque, né? É muito bom. E ele vai na África, vai muito na Índia também, e vê todos esses grandes projetos de permacultura que mudam, né? Que trocam, né? A escala continental, a escala muito grande, né? Melhoram o meio ambiente e levam, tipo, enverdecem tudo para que depois o pessoal possa ter a própria agricultura e não deva migrar para outras cidades, né, como acontece nesses países, né, que as áreas rurais mais pobres estão com um sistema de agricultura, digamos, convencional, contemporânea, que aí não funciona por X motivos. E aí migram nas cidades durante umas certas temporadas, começam, tipo, sei lá, a ser taxistas, a fazer outros trabalhos, e depois começam a abandonar esses lugares, e depois aumentam os problemas na cidade por sobrepopulamento, etc, etc. E aí, voltando a nós, o que fazem é isso, sim, eles fazem umas meia-luas, e fazem tudo à mão, né? Tipo, com um enxado,
porque são um monte de pessoas lá, tipo, Na própria areia, né? Eu vi na própria algumas areia. fotos lá no Instagram, por isso que eu fiquei curiosa de saber se era esse mesmo projeto. Sim, ele. E quando vem as chuvas de monções, enchem de água, e depois daí cresce também as plantas, né? Começa a crescer, tipo, como os capins, e depois eles começam a plantar milho, árvore, etc, etc. Legal. Na maioria dos países fazem assim. Acho que no Senegal eles, tipo, às vezes fazem umas linhas. Enfim, cada país tem, tipo, uma pequena alteração devido ao contexto de lá, mas na maioria dos países é assim. E é um projeto muito ambicioso, né? Porque vocês imaginam que também nesses países tem a guerra, né? Sobretudo aqui no Corno da África, na Eritreia. Então não é fácil. Esse Andrew Millison, ele foi com o exército para ver como eles faziam as meia-luas, né? Porque também é perigoso. Pode ser ter sempre uns paramilitares, uma coisa. Tipo, é muito interessante, porque eles, só com o inchado, fizeram uma revolução, né? A gente, com Incrível. o maquinário que a gente tem, não consegue fazer grandes revoluções assim, né? Podemos aprender com eles, né? Com certeza. Sem dúvida. E Legal. poderia até mudar o clima, né? Porque é da Sim. África que vem uma corrente, né, que vai até a Amazônia, Sim. e aí vai formando nuvens que acabam batendo na Cordilheira dos Andes. Ela não consegue atravessar a cordilheira e forma aquele verdadeiro rio aéreo, né, que vai raspando as costas da cordilheira e vai chegando aqui em Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, Paraná, mudando realmente o clima, né? Eu lembro que na época que eu fiz faculdade, o nosso clima era regulado só pelo Polo Sul, né? Agora já tem essa interferência. Tomara que mude um pouco o clima, né? Que mande menos água aqui para o Brasil, né? Tomara, Fantástico, né, legal, Eduardo? Adorei. Mas, enfim, se a gente quer, viu que a gente muda, né, as coisas. Tem um grande projeto, eu estava falando hoje com a Amanda, também na China, estão tentando de parar a avançada do deserto do norte. Tem muito. Aqui na Argentina também fizeram umas obras de enverdecimento do deserto semiárido que tem aqui. Então, na área onde eu estou, aqui estou perto de Vietnã, né? Não sei se alguém conhece. Toda essa área até praticamente Neuquén, não sei se vocês, mais ou menos quase perto de Bariloche, digamos assim, aí enverdeceram tudo. Ou seja, no 1900 chegaram aqui uns imigrantes, começaram a escavar uns canais para fazer irrigação, né, nos campos, e agora toda essa área aqui, onde estou também, é toda fértil. Se você vai alguns quilômetros mais para dentro, depois começa toda aquela estepa semiárida, e aí já não dá mais para cultivar, né? E mudaram o clima e tudo também aqui. Então, viu? É só querer, né? Depois, Sim. lamentavelmente, tem uns políticos no meio desses. Eu espero de incentivar, de motivar vocês também, né, a lutar para essa mudança. Isso aí, Eduardo, muito bem. Então, vamos passar os meus jardins, né? Como eu faço no meu pequeno, na minha pequena peça de mosaico, como eu faço. Então, aqui eu trabalhei em Portugal por alguns meses, né? Onde afinei essa técnica com esse Duarte Soeiro, que é um português de lá. Enfim, o que eu começo a fazer desde o começo é uma análise do bairro, da região onde estamos. Então, o nosso jardim está aqui. Eu fui ver que tem muitas peças que eram de meu interesse, peças de bosque. E aí pensei, caramba, essas peças de bosque estão todas distribuídas assim, viu que não tem nenhuma conexão entre elas, não tem uma continuidade. Então, o que eu pensei? Primeiro, seria bom ter algum dia... Tá fechado. Não, perdão. E aí pensei, caramba, o meu jardim aqui, o jardim dos clientes, poderia ser uma nova pecinha desse bosque. Então, eu quero aclarar também para quem está escutando, né? Essas análises têm que ser feitas também, às vezes, um pouco na velocidade. Depois a gente também se acostuma a ver, tem o olho, né? Se acostuma a ver todas essas peças, esses problemas
potencial da paisagem, né? Viu? Tipo, eu faço, é muito esquemático, porque também depois, como paisagistas, a gente tem que se concentrar muito depois no desenvolvimento da planimetria, depois tem um monte de, sabemos, né, quem trabalha nesse ambiente, sabe que um projeto leva muito tempo e você muitas vezes tem que se concentrar mesmo nisso, né? Mas eu tento sempre te dar esse incentivo para o cliente, falar, poxa, o seu jardim pode ser uma peça importante algum dia, né? Depois que será completado, pode ser uma peça nova desse mosaico, né? E aí, como fazer? Vamos fazer que o bosque que você tem, que na verdade tem um pouquinho de bosque aqui, vamos fazer que entre no seu jardim. Entre dentro e fortalece o seu jardim. O seu jardim possa ser um jardim resiliente, agora que faz parte, né, de uma infraestrutura maior. E aí depois o conceito também aqui veia que tipo a chave de virada, digamos, era a piscina, então o bosque entrava até a piscina, depois começava a virar tipo um pouco mais plano, tinha um pouco mais de gramado para ele depois se aproximar mais na piscina, etc, né? Mesma coisa, outro exemplo português, aqui a gente tinha uma rodovia, a rodovia fazia muito barulho, então eu aconselhei para os clientes de sei lá, falar com o vizinho, falar, quem sabe, com o município, etc., e de conciliar, né, uma grande infraestrutura verde que possa ir paralela à rodovia, né, e tentar também de bloquear o som e a visão para ela. E em tudo isso, o jardim deles ia ser um ponto importante entre a manchinha de bosque, uma pecinha de bosque que tinha aqui, e a futura rodovia, infraestrutura da rodovia. Então, aqui também, no jardim, né, no detalhe, fizemos uma análise das áreas do bosque, áreas agrícolas, vimos que, tipo, as áreas agrícolas também podem ser incluídas dentro do jardim, e o bosque tem que ser o mais importante, porque ele tem que entrar dentro e depois se conectar, né, ao o que o futuro vai ser a nossa infraestrutura verde paralela à rodovia. Também para bloquear o som, bloquear a vista dos outros vizinhos, e depois tem todo o desenvolvimento do jardim. Aqui Você também... vê que essas áreas, inclusive, valorizam, né? Exatamente. Obrigado por ter falado, porque sim, aumenta o valor do imóvel também, né? Então, valoriza o imóvel, funciona melhor do que uma parede de concreto, né? Porque a vegetação vai abafando aos poucos, né? Exatamente. A física fala que o som ali atravessa os líquidos e os sólidos, né? Vamos dizer, mas sim, a gente vê muito isso na Holanda também, né? Sim. Essa preocupação com os ruídos. Fantástico, gostei. Que bom. Aqui temos, esse aqui é Las Grutas. Aqui é aquele lugar que eu falava para vocês, onde tem a corrente que vem do Brasil, quente, que faz que as águas sejam mais quentes. E como vocês veem, né, aqui é uma estepa, deserto semiárido, né, como chamam aqui. Então, o que fazer aqui também? Eu fiz o jardim para um pequeno esboço para a minha prima que mora lá. O que eu falei para ela, olha, prima, o que vocês podem fazer aqui, vocês estão em um bairro, eles estão mais ou menos aqui, bairro em construção, vocês veem que eles estão bem expostos, né? Também os ventos, que tem muito vento lá, a areia que pode entrar de vez em quando também na casa, e também é quente, né? Tem muito calor que vem, então também para baixar a temperatura seria bom ter no futuro um enverdecimento do bairro, e também eu falei para ela para promover, né, falar com os vizinhos e tudo, né, a introdução aí nessa região de fazer uma cinta verde, digamos assim, feita com salsa criocho, que é um salse que é aqui típico da Patagônia, a única árvore nativa da estepa da Patagônia, que está em perigo de extinção aqui só na Argentina, né, e o objetivo, né, seria também levá-lo, né, tipo, tirá-lo da parte da extinção e utilizá-lo também no ambiente público, ou seja, local, né, que possa ser. E aí aconselhei para ela para depois, fiz esse esboço muito rápido, muito conceitual, né, onde depois
podem ter também entre essas árvores alguns pontos de reunião, né, pontos públicos, onde pode ter, sei lá, uma academia, um parquinho para criança, uns banquinhos onde sentar, porque nesse momento não tem nada, né? Então, é isso, incentivar, né, também, não é só pensar no próprio lote, mas é também incentivar o cliente a falar com os outros, a ver, e ela também agora está falando, né, agora está falando com os vizinhos, e estão tentando devagarzinho melhorar a condição, né, vai demorar anos, né, mas enfim, pelo menos eu acho que a gente, às vezes, tem que se preocupar em incender, tipo, a chispa, né? Que depois faz incender tudo, né? Mesmo que a gente, depois, na nossa vida, não consiga ver tudo isso feito, ou que seja de outra forma, mas alguém tem que começar a coisa, senão, que sentido tem, né? O nosso trabalho. Então, os meus princípios para um bom desenho da paisagem: cuidar da gestão das águas, que é sempre mais importante, é um recurso que está sempre mais, tem sempre menos. Usar flora e materiais locais. Eu, pessoalmente, prefiro sempre as árvores, né, especialmente nas nossas áreas, para depois ter um certo clímax, ou seja, chegar a uma fixagem do clima, né, e ter um clima que seja agradável, né. Espécies com baixa demanda hídrica. E aqui também, outra parte que eu sempre falo para meus clientes: vocês viram que eu mostrei um estilo muito natural de paisagem, de projetação. Temos que evitar um pouco também, limitar o uso do gramado e das plantas topiárias, porque são plantas que, são sistemas que são muito afetados pela mudança climática, pelos eventos extraordinários, às vezes, né? Sobretudo agora no verão, é sempre mais difícil ter um gramado perfeito, mesmo nessas áreas aqui, também na Patagônia, né? Então, temos que começar a pensar um pouco diferente, se adaptar um pouco mais ao clima, chamar essa peça do bosque, da natureza que temos ao redor, né? Aprender com ele e levar para dentro, né? Em vez de negar ela e querer o nosso sistema, que vimos que, lamentavelmente, não funciona. Introduzir pomares e hortas é outra coisa que eu faço muito, né? Para que depois possa crescer algo no jardim e as pessoas podem se pegar, né, nos frutos da terra e cuidar ainda mais. E também porque tem tudo outro assunto, né, que a gente compra muita comida no supermercado, mas nem sempre a gente sabe a proveniência, nem sempre sabemos quantos químicos que utilizaram, né? Então, muitas vezes, né, eu aconselho sempre de pessoas criar a própria comida, né, pelo menos você sabe o que você vai colocar na terra. Boa, aqui agora passo a outros projetos também sempre meu. Agora aqui um projeto que também surgia em uma área de uma cidade italiana que se chama Piacenza, ou Placense, acho que se chama em português, é onde fiz a universidade. Fiz a Universidade Politécnico de Milão, com sede em Piacenza. Eu, morava, aqui. Não, aqui embaixo, na verdade, aqui, na frente dessa igreja. E essa área tem um passado um pouco triste, porque era a sede de uma fábrica química, que contaminou muito o solo. Tiveram que colocar todos uns plásticos, que depois esqueceram, porque lá também a administração pública não funciona tão bem. E aí a minha colega Sônia Sali, fizemos um esboço para criar ou seja, fizemos um projeto de estudo prévio, né, para criar um jardim botânico, que, como vocês veem, né, depois ia se conectar a todo o parque regional do Rio Trebbia, que corre por toda essa parte, né? O Rio Trebbia depois vai mais para baixo, mas o parque regional é até aqui. E esse parque botânico é também importante, porque é um lugar, o Jardim Botânico, eu escolhi a palavra parque botânico porque é mais público, né? Queria enfatizar o público, não? Porque jardim parece muito privado. Então, coloquei parque para que seja mais empático, digamos assim, que as pessoas possam entrar, possam ver, seja mais aberto ao público. Mas, enfim, voltando no Jardim Botânico, é importante porque é o Jardim Botânico que dá as diretivas sobre que plantas utilizarem, né? São eles que fazem os estudos sobre a aclimação, a conservação de semente também,
Então é importante também, se temos alguma dúvida, né, visitar o Parque Botânico local e aprender, né, sobre as plantas locais, perguntar para eles, que eles são cientistas, né, e fazem isso de profissão. Aqui tem o Master Plan, que tem também umas áreas públicas, onde tinha um parquinho para criança, um ginásio, dry deck, aquelas fontes que vêm do chão. Tem também uma área com um jardim de infância, para que depois as crianças possam crescer, né, tipo, aprender com as plantas. Todo um sistema também de unidades comerciais pequenas para pequenos artesanos, para valorizar o trabalho também dos locais, não só das grandes multinacionais. Aqui um par de render, né, também fizemos uma parte de exposição artística, né, porque eu sempre gosto dessa relação entre arte e a natureza, né. Os artistas, certamente, se inspiram muito na natureza, se inspira muito na natureza. Eu gosto sempre de ver essa conexão, ver como os artistas também, o que o artista imagina como uma obra de arte no meio de um jardim, é uma coisa que me interessa muito. Aqui tem as estufas também, aqui outros renders, né? Aqui a gente colocou as plantas que por uma vez na vida estão mais acima das pessoas, porque por uma vez são elas que olham de cima para baixo, né? Então as plantas são protagonistas, não é o humano que se acha o dono do mundo. Por uma vez é o contrário, né? Então gostamos muito desse conceito. Essa aqui é uma típica vaca maremana. A Maremma é uma área do sul da Toscana, que é um pouco semiárida como aqui, um pouco parecida com aqui. Esse foi um jardim que eu fiz com o Thomas Duxiadis, que é aquele grego que eu falei antes. E aí também, né, aqui temos uma parte de bosque. Esse aqui é todo o grande jardim. É um pequeno município abandonado que comprou esse senhor, que está bem, né? E agora está fazendo uma parte que, tipo, ele aluga para, tipo, Airbnb, uma parte onde ele mora, que era aqui. E aí, que fizemos com o Thomas? Olhamos que aqui tem um bosque, aqui tem outro sistema paisagístico que era feito, tipo, de mais vegetação baixa, gramináceas, e, tipo, mais ou menos era um pouco, tipo, como uma estepa, né? E aí pensamos, ok, aqui é o ponto de junção. Aqui, onde tem a piscina, vai se juntar a parte do bosque e vai avançar a parte digamos, da estepa, das plantas mais baixas, e vai ser uma piscina de encontros de paisagens. Também isso era para não afetar também a visão que essa piscina tem no vale, né? Aqui no fundo dá para ver o mar também, por um pouquinho. E para ter também uma proteção um pouco mais, digamos, fresca também da parte norte, aqui, né, aqui depois essa parte tem as árvores. E aqui projetamos com plantas nativas, por quanto possível, né? Não todas as plantas são nativas, mas são, tipo, já aclimatadas há tempo. E colocamos também esse gramado, perdão, esse gramado que é um gramado alternativo, é um gramado que é muito resistente, com baixa demanda hídrica, que é feita de lípia, nodiflora e verbena híbrida, desenvolvido por um viveiro que está aí perto, que se chama Botanical Dry Garden, que, como fala o nome, é um viveiro que se ocupa de estudar plantas com baixa demanda hídrica. E aí o relvado tem que ser plantado à mão, porque eles dão umas plantinhas grandes assim que tem que ser plantado à mão. E o resultado foi ótimo, porque funciona muito bem, aumenta a biodiversidade, tendo que ter baixa demanda hídrica, não cresce muito, não precisa de muitos cortes também, aumenta a biodiversidade, como falado, e é pisável, ou seja, pode ir em cima, pode caminhar sem problemas. Aqui também é outro estudo. Pode perguntar. Ela é pisoteável, você falou da É pisoteável, verbena sim. Isso, é a verbena híbrida, mas não é a verbena híbrida aquela alta que talvez dá para ver em alguns viveiros. É uma verbena híbrida que é ele mesmo que esse Botanical Dry Garden desenvolveu no viveiro dele. Ah, que legal. Não conhecia, não. Ele tem a verbena híbrida, a lípia, tem a franquêmia, a quileia,
mas toda desenvolvida por ele com umas variedades que ele desenvolveu, né, que ficam baixinhas, porque tipo a Aquileia também é alta, né, mas ele tem uma variante baixa. A gente teve na Toscana, né, Martina? E a gente viu o viveiro da Vanucci. Vanucci. Ele tá mais baixo. Vanucci e Pistoia, né? Ele tá Em Pistoia, Orbetello é bem no sul. Olha que são... quando eu fui de Pistoia a Orbetello, demoramos umas 2 horas e meia, algo assim. Ou 1 hora e meia, algo assim. Então, também longe, indo para Roma, digamos, entre Roma, Lazio e Toscana. Né? E para quem está, só para colaborar, para quem está assistindo, é só entrar no site da Vanucci Pianti e fazer o download do catálogo de plantas deles. Que é maravilhoso. Que são mais de 300 páginas, tá? Se prepare. Vanucci, isso. Vanucci com 2C, Pianti. Isso. Pianti. Fantástico. Enriquecedor. Legal. Essas pessoas aqui também trabalham indiretamente para o Vanucci, porque o Vanucci, sendo tão grande, às vezes tipo faz parte de um grande tipo consórcio, como eles são tipo se trocam as plantas, né? Então eles às vezes pagam essas pessoas outros viveiros para ter algumas plantas, né? Então esse aqui que fazem parte se chama Jardim Encantado, ou Medici Lab, né? Quando fazem as projetações, eles chamam Medici Lab, quando fazem os desenhos. Eles cultivam algumas plantas que depois vão para o Vanucci. Então, o Vanucci se serve também de outros viveiros. É tão grande que sozinho não consegue fazer tudo. É muito grande. Aconselho a visita porque é impressionante. Eles têm meio que uma escola lá. Também. A Gleice queria ir, eles têm uma escola lá, Gleice. E eles têm plantas do mundo inteiro, porque eles são que nem se a flor em Olambra, né? Todo mundo entrega lá e eles distribuem o mundo inteiro, né? Então, eles levam para o mundo, né? A Europa, né? Sim. Então, é um lugar que vale você visitar aí. Sim, é muito... E foi lá que começou o Renascimento, né? Lá na Toscana, e ali que começaram os primeiros jardins, né? Formais. E falam que é uma coisa mesmo daquela época, que desde aquela época aí eles cultivam as plantas que dava a família Medici, né? De Medici, famoso. Medici, desde aquela época aí eles cultivam as plantas lá. E também tem um sol que permite as raízes afundar muito bem. Então são muitos lá. É uma cidade que funciona de viver, lá é impressionante. Você vai, tem todos os campos cheios de plantas ornamentais, não tem soja, não tem maíz, tem tudo. Legal. Não, vale a pena visitar, né? Colote, por exemplo, né? Também é outra. Tem muito, tem Giorgio Tesi, Vanucci, tinha outro, era famoso. Enfim, lá tem muito. Matti, Chianti Matti, outro famoso. Estão todos aí perto. Quando vocês vão lá, vem tudo, né? Boa, e também agora, outro exemplo, né, de como a integração com a paisagem. Aqui eu trabalhei com a minha colega russa, Camila, e aí a gente fez um concurso de ideias. Nesse concurso de ideias, além da paisagem, também fizemos um projeto para colocar umas tendas dentro dessas outras tendas, para que seja mais reparado, né, fazer tipo uma sorte de camping, né, nesse lugar que foi recuperado. E aqui também, né, esse projeto eu coloquei aqui para mostrar para vocês que seria bom às vezes falar para tipo alguns arquitetos, né, que tipo as estruturas também devem ajudar as peças de mosaico da natureza. Tipo, não tem que muitas vezes temos uns colegas arquitetos que constroem umas coisas muito grandes, fora de escala, né? E aí só para se fazer notar. Às vezes essas pessoas têm muito ego, né? E aí eu chamo sempre a atenção e falo para eles, olha, seria bom, tipo, trabalhar para valorizar a paisagem, tipo, não construirmos coisas que depois impactam mal na paisagem, né? Porque se depois todo mundo começar a fazer uns prédios, tipo, muito alto, que nada a ver, fora de escala, né? Isso depois vai se espalhar que nem uma mancha de azeite e vai depois alterar a paisagem, né? Como aconteceu em algumas praias lindíssimas lá no Brasil, né?
que às vezes você vai nessas praias muito lindas, e tem muitos prédios, muito arranha-céu, que depois fazem a sombra, né, na praia, e, digamos, não valorizam bem a paisagem como deveria, né, porque aqui também outro meu projeto que fiz em Milão. Aqui o problema é que o contexto não era fácil que achar umas peças tipo de mosaico bonita para chamar lá dentro. Então, o que eu fiz? Eu quis criar a minha própria peça de paisagem, né, de bosque, de mosaico verde, para depois, uma manhã, esperar que também os outros possam pegar a inspiração e espalhar, né, essa peça e fortalecer depois essa infraestrutura que eu comecei. Essa aqui são as fotos do restaurante do Jardim completo, né? A ideia aqui também era de fazer sentir as pessoas em casa. O cliente queria colocar, tipo, sabe o asfalto, queria colocar em algumas partes, ou queria colocar aquela borracha, tipo, antitraumáticas que coloca nos parquinhos, né? Aqui, na verdade, é cortiça, então não conseguimos evitar. Uma coisa horrorosa, que depois se esquentava muito, né? E aí a coisa era de fazer sentir as pessoas em casa. Você entra nesse restaurante e se sente na sua piscina local, né, de paisagem, no seu jardinzinho doméstico, e levar tudo uma escala um pouco mais doméstica. E assim fizemos e funcionou. E agora o meu projeto atual, no qual eu estou, é o Viveiro Nueva Rílica, ou seja, Nova Rílica, que a Rílica é o nome latim do município onde me criei, lá na Itália. Esse é o campo, esse é o Rio Negro, de onde parte depois a província, o estado federal, né? A província chama aqui do Rio Negro, então começa a Patagônia, para se entender, né? Aqui é Buenos Aires, província de Buenos Aires, aí não é Patagônia para nós, aqui sim. Então é muito pouco. Então, o que acontece nesse viveiro? O que vai acontecer? Vai ter uma parte do viveiro que vai ser para plantas florestais e uma para plantas ornamentais, né? Plantas ornamentais são as plantas um pouco mais, digamos, comerciais, que eu vou colocar depois no jardim com meus clientes, etc. As plantas florestais vão ser parte de projetos florestais. Então, vão aumentar essas peças de mosaico florestal, né, que eu quero ver por todo esse rio que sofre de problemas das margens, porque aqui tem as margens do rio que estão com muita erosão por culpa de uma aceleração da corrente do rio, dada, né, por culpa de uma barragem que foi feita por 600 quilômetros daqui, que aumentou a produção de energia elétrica e, lamentavelmente, fez que a vegetação que a erosão aumente nas margens dos rios, e depois também, digamos, lamentavelmente, como sempre, o homem, né, começou a cortar muito essas árvores nativas que vimos antes, que são sauce criollo, e começamos a perder margens de rio e ter problemas aqui. Aqui também tem problema nesse lugar onde estou, porque cada ano as margens vão se vão se tirando, vai sempre menos, e aí também a terra disponível, né, mesmo para os campesinos assim, aqui é sempre menos, né. E aí, como fazer também, eu queria levar a atenção para vocês também esses projetos de créditos carbonos, doações de ambientais, créditos ambientais, cada um chama de um jeito um pouco diferente, eu acho que vocês também fazem aí, né, que são praticamente doação de árvore, de plantas nativas. Tem umas organizações que se encargam, né, de receber o dinheiro dos doadores, são voluntários, ou são empresas, ou são tipo eu, né, esse aqui sou eu que doei essa plantinha de carrubo, que é uma planta do Mediterrâneo, lá na Puglia, na região do sul da Itália, e se encarga de pegar esse dinheiro e dar depois esse dinheiro aos cultivadores, agricultores, ou pessoas paisagistas como eu, que depois vão plantar essas árvores, né? Esse aqui é aqui é Tridom, se chama, essa associação. Aqui é Cosia, que é um motor de búsqueda tipo Google, só que a maioria das entradas que eles recebem depois utilizam para financiar projetos ambientais, né? Vocês viram como isso faz a diferença até também aqui no Brasil, isso, né?
Então, se os projetos de vocês, né, incluem tipo uma parte importante ecológica, uma parte também importante social, porque essas coisas sempre vão junto, né? Eu aconselho vocês de começar a olhar também esse tipo de financiadores e de mandar um e-mail para eles e tentar de ver se eles podem patrocinar o seu projeto. É isso. Obrigado pela atenção. Aqui os meus contatos. Contatos para a Nova Rílica vão chegar em breve, porque ainda tenho que construir a estufa, tem um monte de coisas para fazer. Então, daqui a pouco eu vou pensar também as redes sociais, etc. Mas enquanto isso, você pode me achar no e-mail, no meu LinkedIn, tem um site web também, um Instagram, etc. Ah, que bacana. Muito Muito obrigada. legal. Muito Nada, top. obrigado a vocês. Imagina, muito sucesso no seu projeto e vai nos mantendo informados Claro, aí, tá claro. bom? Visitando o Brasil. Quem sabe consegue vir no congresso em outubro, É do mesmo, é o paisagismo congresso. aqui em Olambra. Quem sabe, né? Quem sabe? E a Flor, quem sabe, tá bom? Gostaria muito, gostaria muito. Vamos pensando. Isso. Falar. Isso, vamos tentar. Um grande abraço. Muito obrigado, um sucesso abraço pra grande você, para muita vocês. saúde. Obrigada, Aya, Deus por acompanhe. compartilhar seu Obrigado conhecimento. para vocês aí. também.